Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 3 ações para vocês se aposentarem já, pessoal, ou seja, garantir de vez a liberdade financeira. As ações que eu vou trazer aqui para vocês, elas também têm um alto potencial de valorização, ou seja, além de bons dividendos que vocês podem receber na carteira de vocês e se aposentarem, muito bem, vocês ainda conseguem ter um bom potencial de ganho de capital, ou seja, né, ter a perspectiva de dobrar esse patrimônio no longo prazo. Mas antes de falarmos sobre todas essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? E também, pessoal, não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal. Eu recentemente postei um vídeo aí sobre um novo aporte que eu realizei na Petrobras, fora que os membros, pessoal, conseguem ter acesso às minhas posições, ou seja, o que eu estou comprando e o que eu estou fazendo em tempo real na minha carteira. Então não percam mais tempo, torne-se membro aí por R$19,99 e já aproveitem também um conteúdo de extrema qualidade. Eu posto aqui 2 vezes por semana para a parte de membros e vocês conseguem justamente ter essa imersão mais expressiva. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa, falar sobre como que a gente consegue se aposentar na bolsa, tá? Até porque, pessoal, quando a gente está começando no mercado, há muitas dúvidas, né? Será que eu direciono meu dinheiro para a parte de renda fixa? Será que eu monto uma carteira hiper diversificada, ou seja, com muitas ações aqui, muitos fundos imobiliários? O que eu faço para eu que estou começando agora e quero ter essa perspectiva tanto de me aposentar e construir um bom patrimônio? Bom, pessoal, a gente sabe que o INSS ele é uma completa mentira, tá? Uma completa fraude. Isso aqui é uma verdade que a gente tem que falar aqui no canal. Por quê? Você fica ali 30 anos no INSS contribuindo com uma aposentadoria e quando você chega finalmente no fim desse período, você não recebe nenhum teto, tá? Você recebe aí, querendo ou não, um dinheiro muito ruim, tá? Miserável, querendo aqui falar para vocês, tá? É por isso que quando a gente investe na parte de ações, a gente busca rentabilidades mais elevadas. E aí, por exemplo, aqui, ó, só para mostrar para vocês o poder de investir em boas empresas no longo prazo, vamos supor que com o dinheiro que você fica colocando ali no INSS todo mês, que deve ficar ali numa faixa de 150 a 200 reais, que geralmente acontece ali essa tributação nos salários, né? Bom, vamos colocar isso aqui a uma rentabilidade, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, tá? A uma rentabilidade de 20% ao ano durante o período do INSS, que são 30 anos no tempo, tá? É verdade, pessoal, as pessoas ficam 30 anos, né, fazendo aqui o INSS. Então, vamos supor que você aportasse esse dinheiro na parte de ações. Durante aqui, né, esses 30 anos a uma rentabilidade de 20%. Pessoal, no fim desse período, somente com R$200, você alcançaria um patrimônio de 3 milhões de reais, tá? Ou seja, até para quem coloca um recurso bem baixo em 30 anos, aí eu te faço a pergunta, será que no INSS você teria isso? E hoje com 3 milhões, você recebe uma renda de mais ou menos ali de 30 a 31 mil por mês, tá? Aí eu te falo, o INSS não oferece nem para você 7 mil reais, tá? E nem os títulos públicos de renda fixa também no longo prazo conseguem ter ali uma rentabilidade como essa, de 20% ao ano, tá? Então este é o ponto mais importante, saber colocar em boas empresas, a bons preços e que paguem bons dividendos. Aí sim você tem essa perspectiva, né? Obviamente, de acumular muito dinheiro no médio e longo prazo e conseguir se aposentar. Agora imagina para você que tem uma capacidade de aporte ainda melhor. Por exemplo, se você conseguisse aportar 1.000 por mês durante esses 30 anos, vamos supor isso aqui no cálculo, ó, você ficasse aportando 1.000 por mês,
a uma rentabilidade de 20%. Você alcançaria um patrimônio de 15,6 milhões de reais, o que hoje te proporcionaria de 100 a 150 mil reais por mês, tá? Isso aqui, obviamente, conseguindo essa rentabilidade. Pablo, é possível conseguir? Muito tranquilo conseguir 20% ao ano no Brasil, desde que você consiga comprar empresas baratas, que paguem bons dividendos e que sejam de setores resilientes, que pelo menos vão continuar existindo ali para os próximos anos, tá? Sem mais enrolação, pessoal, a primeira ação aqui dessa lista, que eu acho que tem esse caráter de te trazer uma rentabilidade interessante, próximo ao que eu mostrei aqui na calculadora para vocês, são as ações do Banco do Brasil. Pessoal, o Banco do Brasil ele tem um caráter totalmente de dividendos, tá? Por quê? Quando a gente pega aqui nos últimos 10 anos, ó, percebemos que a média de dividendos foi de 8,5%, tá? Fazendo um compilado dos últimos 5 anos que ele pagou dividendo para nós. E aí vocês percebam o seguinte, tá? O dividendo, ele cresceu acima da inflação. Claro, a gente teve anos de crise, teve anos de dificuldade para o Banco do Brasil, mas ele é um banco ali muito ligado ao agro, né? E o agro ele tende a ser cíclico. É normal ali alguns anos o banco ter ali um resultado abaixo da média. Mas mesmo assim, mesmo nesses anos turbulentos, o banco ainda deu uma rentabilidade superior ao do Banco Itaú. Para vocês terem uma ideia disso aí. Isso que o Itaú é um excelente banco, né? Trouxe uma rentabilidade muito interessante para o investidor. E o setor bancário no Brasil, ele é um setor de clara aposentadoria, pessoal. Um setor aqui muito resiliente. Porque diferentemente dos Estados Unidos, onde os bancos acabam sendo ali mais pulverizados, você não tem ali uma concentração de poder, como a gente tem aqui no Brasil, que a gente chama de oligopólio, né? Que é o controle ali, né, de um sistema. Por exemplo, os 4 bancos que detêm mais de 70% de todo o crédito negociado aqui no Brasil são os 4 maiores, que é o Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Então, quando você coloca seu dinheiro em bancos hoje, em ações de bancos, você está protegido no Brasil, tá? Contra esse risco de concorrência que a gente tem nos outros países desenvolvidos, tá? Bom, indo diretamente aqui, pessoal, percebemos ó, que em anos de dificuldade, o dividendo do Banco do Brasil ficou em 37 centavos por ação, tá? Desde esta época em que o Banco do Brasil tinha este resultado, perceba que o dividendo cresceu, vamos calcular aqui, ó, o último topo foi de 2,60, tá? Dividido, né? No caso aqui, por 2015, em 0,84, que foi o último topo de dividendos do banco, a gente teve uma alta de 209% no dividendo. Se eu aplicar a taxa equivalente aqui, pessoal, ou seja, quanto que o dividendo de Banco do Brasil cresceu anualmente, já ajustado pela a inflação. 10 anos atrás, o Banco do Brasil, o dividendo dele cresceu na média, né? Se colocarmos aqui, ó, aqui deu 1.200%, né? Foi totalmente aqui fora de realidade, 206%. Então, né? 11,83% ao ano. Esse foi o crescimento do dividendo do Banco do Brasil nos últimos 10 anos, pessoal. Qual que foi a inflação do período? A inflação foi de 5,5% ao ano, ou seja, somente com ações do Banco do Brasil, você já deu 2 vezes a inflação, fora que você também ganhou da renda fixa e diversos índices de mercado, que de lá para cá, a rentabilidade do banco para quem reinvestiu o provento chegou a mais de 400%, tá? Então olha só que legal, pessoal, por isso que tem que ter essa lupa de médio a longo prazo. E o Banco do Brasil, ele é um banco tecnicamente seguro, porque é um banco do governo, né? O governo sempre vai precisar ali para preencher as contas públicas e ele tem ali sua importância, porque ele subsidia mais da metade do mercado de crédito na parte do agro. Então ele sempre vai continuar existindo. Já existe há mais de 200 anos. Essa preocupação do banco quebrar ou deixar de existir, ela é impossível. O que poderia acontecer, no pior dos cenários possíveis aqui com o Banco do Brasil, é o lucro não sair do lugar. Ficar ali, por exemplo, que nem um Banrisul, 3, 4, 5 anos sem crescer o lucro. Mas eu acho improvável, dado de que a rentabilidade ROI médio do banco fica na faixa de 15% a 16%. Então, considerando aqui um cálculo bem conservador com o Banco do Brasil, 1 menos o payout médio do banco vezes o ROI médio, que fica de 15%, é provável que o Banco do Brasil cresça 10,5% ao ano o seu lucro no longo prazo. No cenário mais conservador, ele pode crescer de entre 9 a 9,5%, tá? Se eu considerar o dividend yield médio do Banco do Brasil nos últimos anos, que foi de 8,5%, o retorno embutido no preço da ação pode ficar em 19% ao ano, chegando quase ali em 20%, tá? Se você conseguir pegar a ação um pouquinho mais barato. E utilizando aqui indicadores de valuation em Banco do Brasil, a gente percebe que as ações estão muito baratas, negociadas muito abaixo do seu preço justo, tá? Por quê? Hoje o preço justo das ações é de R$ 51. Se eu dividir aqui
pelo preço atual de 20, a gente tem um potencial de alta de 155% na cotação, fazendo com que o banco pudesse dobrar, né? E se eu pegar a relação PL, que é o PL atual do Banco do Brasil, preço sobre lucro, e dividir por a taxa de crescimento de 10,5, a gente tem aqui 0,47, que pelo indicador do PEG Ratio do Peter Lynch, ele fala que quando está abaixo de 1, a ação está muito barata. E perceba que o Banco do Brasil está em 0,47, pessoal. Isso aqui é muito baixo, tá? Denotando que ele está com mais de 50% de desconto para ser negociado em sua média. Para o banco ser cotado hoje, pelo menos pelo seu preço justo, pessoal, de acordo com o indicador do Peter Lynch, ele teria que estar cotado pelo menos a 10 vezes lucro, tá? Então você vê como o mercado é ineficiente no curto prazo. E a gente se aproveita dessas ineficiências para conseguir uma rentabilidade, obviamente, acima da média, tá? Então, tanto para quem está olhando para aposentadoria e dividendos e também potencial de alta, eu acho que o Banco do Brasil pode sim se encaixar. Lembrando que nada se trata de recomendação. Segunda ação aqui dessa lista, também do setor bancário, que até falamos agora há pouco, as ações do Banco Itaú, pessoal. O Itaú, tá? Diferentemente do Banco do Brasil, você não vai ter tanta dor de cabeça, ou seja, anos de volatilidade ali como o Banco do Brasil tem. Portanto, claro que você vai ter que sacrificar uma rentabilidade maior. Ou seja, o Itaú ele deu uma rentabilidade surpreendente nos últimos 10 anos, 692%. Desde o Plano Real, ele entregou 18% ao ano, enquanto o Banco do Brasil entregou 22% ao ano desde o Plano Real, tá? Então a gente percebe aqui que o Banco do Brasil tem 4% a mais de rentabilidade, mas tecnicamente é um prêmio, justamente por você correr um risco estatal e consequentemente cíclico maior. Vale a pena correr o risco, pessoal, mas eu acho que para você que já tem um patrimônio grandão, mais maduro, você pode ter as duas, tanto as ações do Banco do Brasil e as ações do Banco Itaú. Aí você que decide a proporção que você vai querer ter na sua carteira. Lembrando que nada se trata de recomendação. Diferentemente dos outros bancos, o Itaú ele tem uma carteira de crédito muito ligada para PJ, ou seja, pessoa jurídica, grandes empresas, né? Então, ele não tem um risco de inadimplência alto. Mesmo em cenários macroeconômicos difíceis, como a gente está enfrentando hoje, de uma taxa de juros girando em 15% ao ano, ele consegue manter, né? No caso, uma inadimplência sob controle. E por isso que aqui o Banco Itaú tem uma margem líquida confortável, tem aqui consequentemente indicadores de ROI, retorno sobre o patrimônio líquido de 20% ao ano, e a taxa de crescimento de lucros do Banco Itaú ficou próximo do Banco do Brasil. Ele cresceu, vamos ver aqui na taxa anual equivalente, tá? Para que a gente consiga tirar esse cálculo certeiro. Bom, pegando no período máximo, a gente percebe aqui que o lucro do Itaú saltou de 12 bilhões, de 5 bilhões ali, para esta faixa de 40 bilhões, tá? Então, se eu considerar 40 bilhões dividido aqui por 12, a gente teve uma alta no lucro de 233% no Itaú, tá? Enquanto o Banco do Brasil, no mesmo período, se a gente fizer aqui essa comparação, só pra gente fazer aqui esse termo comparativo, que o pessoal compara muito, né? Banco do Brasil com o Banco Itaú. O último topo de resultados foi de 37 bi, dividido aqui, né, por 11 bi. Então perceba que os bancos cresceram muito próximo, tá? Muito páreos, 233% no seu lucro. Mas claro, o Banco do Brasil tem mais volatilidade. Só que aí o que acontece com o Itaú, pessoal, é o seguinte, tá? Ele teve um crescimento, o problema é que para quem olha para dividendos, ele é um bom banco, paga dividendos, mas há alguns anos ele tende a cortar o payout, tá? A gestão pode decidir aí. Por exemplo, aqui, ó, em 2022, ele pagou um dividendo muito baixo, 4%, 2023 pagou pouco, 2021 pagou pouco, ele ficou com payout baixo durante muito tempo. Mas isso aqui, né, não quer dizer nada, ele continua girando muito valor. Em alguns anos você vai ter um payout mais elevado. Agora a pretensão é que o Itaú mantenha um payout assim na faixa de 60%, tá? Então para quem olha para aposentadoria, eu acho que é uma excelente empresa, porque você recebe pelo menos acima de 6%, e hoje colocando pelos cálculos, o Itaú também tem um bom potencial de retorno, porque veja, ó, menos o payout de 60% vezes o ROI médio, que fica na faixa, vamos ver, ROI médio da empresa, aqui ele está em topo histórico, mas o ROI médio do Itaú fica em 17% a 18% ao ano, ligeiramente superior ao do Banco do Brasil. Então a gente tem um potencial de crescimento provável para o Itaú de 7% ao ano, já que ele é uma empresa mais capitalizada, né? Já é uma empresa maior, mais madura, então ele não tem tanto espaço para crescer. Bom, 7, mais um dividend yield médio na faixa de 7,5%, indo para 8%, tá?
Consequentemente, pessoal, o Banco Itaú pode te entregar mais de 15% ao ano de retorno a longo prazo. Ah, Pablo, eu vi que o Banco do Brasil pode entregar mais. Poxa vida, eu posso ter 5% a mais, mas lembre-se que o Banco do Brasil é um pouco mais arriscado. Não em termos de quebrar, tá? Mas em termos de volatilidade. Então, se você não está pronto para enfrentar essa volatilidade, principalmente você que já está na fase de usufruto, de viver de renda, vale a pena você correr um risco menor no Itaú e ter aí uma rentabilidade um pouco mais linear, né? Ou seja, ter esse crescimento mais elevado. Você vê, pessoal, meu foco aqui no canal não é passar pano para nenhuma empresa, eu mostro a realidade. E hoje, como eu estou em fase de construção patrimonial, eu prefiro correr um risco mais elevado nas ações do Banco do Brasil, porque essa diferença de 5 pontos percentuais para mim lá na frente vai me trazer uma belíssima rentabilidade superior, tá? Agora colocando aqui, ó, indicadores do Lint, tá? Hoje o Banco Itaú está 8,39 vezes lucro. Se eu dividir isso aqui por uma taxa de crescimento média de 7 a 8% ao ano, temos aqui um PEG ratio, tá? Na verdade é até menos, né? Na verdade aqui ele tem ali uma taxa de crescimento de 9 no longo prazo. Então a gente tem um PEG ratio de 0,93. Perceba que não está muito barato, olhando para o indicador do Peter Lynch, tá? Não tem tanta assimetria, mas pessoal, vamos dar um desconto, tá? O Banco Itaú é um banco premium, né? No caso, é como se ele fosse uma VEG do setor, fosse ali no caso uma PetroRio, ele é uma empresa com múltiplos mais altos. O mercado não vai deixar ele em múltiplos baixos porque ele sempre reporta uma boa rentabilidade. Então, para você investidor atento, precisa exigir um prêmio de risco um pouco menor, mas também não tanto, porque raramente são raras as exceções que o banco vai ficar barato, exceto em situações de crise, né? Como por exemplo 2016, né? Por exemplo, 2020, que a gente teve a pandemia. Aí, pessoal, quem compra Banco Itaú abaixo de 8 vezes lucro, a 7 vezes lucro, tá fazendo um bom negócio. E eu, particularmente, vivo de olho no Itaú, tá? Até porque, se acontecesse algum ano pontual na empresa, queda de resultados, eu basicamente espero que aconteça. Fico torcendo pra isso, tá? Igual acontece com o Banco do Brasil, porque eu poderia pegar um banco a um patamar de preço mais descontado. Mas não temos pressa, tá? As oportunidades, elas vêm e vão. E eu sempre fico de olho no Itaú para fazer aportes expressivos, tá? Mesmo assim, hoje a ação está cara? Não está cara, porque hoje cotado por 8 vezes lucro, o banco é cotado na média por 14. Então a gente tem esse potencial, né? Consequentemente de valorização elevado, dado de que se a gente engatar uma queda na Selic, o Itaú poderia subir ali 75% na cotação, se de fato ele fosse cotado pelo seu preço justo, o preço ali consequentemente histórico, para o banco tecnicamente estar caro. Utilizando o múltiplo do Graham, a gente vê que o Itaú não está uma barganha gigantesca, porque hoje nos preços atuais, olhando aqui para o valor patrimonial, que está na faixa de 19,34, a gente percebe que em termos de valuation, para quem olha para ganho de capital, o preço justo das ações é R$ 41. Então, dividido por 33, temos um potencial de alta de 26%. Para o Itaú, existe pelo menos uma margem de 40%, tá? Que a gente tem ali um prêmio em relação, né, consequentemente ao preço justo normal do banco. Abaixo dos R$ 30, eu já olho como oportunidade para ir comprando aos poucos. Agora, grandes aportes apenas quando ele está cotado em 6 a 7 vezes lucro, porque a gente já consegue garantir uma rentabilidade bastante interessante. Difícil disso acontecer? Muito difícil, tá? Até porque é um banco premium, o mercado sempre tende a pagar múltiplos mais elevados. Mas para quem olha para a aposentadoria, parece ser uma belíssima oportunidade. Bons dividendos e a ação ainda está descontada. Não está tão barata quanto o Banco do Brasil, mas você não tem essa dor de cabeça de volatilidade. Aí você que tem que avaliar, pessoal. Tudo depende de cada investidor, tá? E agora, pessoal, última ação aqui dessa lista, que eu acho que pode te trazer bons dividendos na sua carteira. E você também tem o potencial de rentabilidade bem interessante. Eu estou falando das ações da Petrobras, pessoal. A Petrobras é uma empresa ali mais cíclica, ali dentro do mercado de petróleo. Portanto, né, já falei para vocês em vídeos anteriores sobre Petrobras, até gravei um aqui para membros recentemente, tá? Mais uma vez, pessoal, torne-se membros do canal, porque no vídeo que eu gravei sobre Petrobras, onde eu realizei mais um aporte na empresa, eu falei o seguinte, tá? Falei um fator de que a empresa está hiper protegida contra as flutuações de preço do barril. Então, para vocês verem que a Petrobras de hoje não é mais a mesma Petrobras de antigamente, não percam tempo, se torne membro, para vocês saberem aí com profundidade o negócio da Petrobras, tá? Existe um fator que eu citei lá que nenhum influenciador cita para vocês e que eu estou hiper tranquilo comprando nestes preços. Bom, tratando aqui, pessoal, hoje temos uma empresa cotada abaixo do valor patrimonial, temos uma empresa com EV sobre EBITDA barato, então olhando para um potencial de valorização apenas para ela atingir o seu EV sobre EBITDA médio, ela teria um potencial de alta de 30
a 35%, tá? Observando pelo indicador do Peter Lynch, tá? PEG Ratio, pegando esse EV sobre EBITDA de 4,12 e a gente vai ter a taxa de crescimento. Então, hoje, com a Petrobras com um payout médio de 45% sobre um ROIC, retorno sobre capital investido, de 12,5%, a gente tem um provável crescimento para a Petro de 7% ao ano. 7% está crescendo ligeiramente acima da inflação, mas aqui, consequentemente, tá? Usando o PEG Ratio do Peter Lynch, 4,12 dividido, né, por 7%, a gente tem 0,58 de PEG Ratio, denotando que a empresa está com mais de 40% de desconto apenas para chegar na sua média. E utilizando o preço justo do Graham aqui na empresa, sobre EBITDA por ação, vezes aqui, né, valor patrimonial, a gente tem um potencial de alta até os R$ 79,00, caso a empresa ficasse cara de fato, pelo menos no seu preço justo, tá? Dividido por 30, a gente tem um potencial de alta de 163%. Olhando para dividendos, o carrego parece muito bom, porque no pior cenário hoje com Petro, você pode receber um provento, tá, de mais ou menos 10 a 9%, supondo o resultado operacional na faixa aqui de 42 bilhões de reais, tá? Então você ainda recebe 10,13. E num cenário de alta na commodity, você pode receber 20,7%, tá? É muito dividendo, pessoal. Aí some o seguinte, 7% de crescimento, mais um dividend yield médio na faixa de 10 a 12%, você pode ter um retorno embutido no preço da ação de 19 a 20% ao ano no médio e longo prazo, superando também vários títulos de renda fixa e também ali um bom potencial de apreciação. Então, olhando para a aposentadoria e valorização, acho que essas três formam uma carteira perfeita. Mas aí você que tem que decidir, tá? Até porque tem a estatal, a volatilidade é mais elevada, você que tem que ver se você está preparado para correr um risco de volatilidade maior, tá? Porque quebrar não vai quebrar, mas você vai ter que correr um risco de volatilidade maior para você conseguir ter uma rentabilidade mais elevada. Então, tudo você precisa avaliar. Pablo, eu sou investidor conservador, então fique com o Itaú, tá? O Itaú não vai te dar quase dor de cabeça, mas você vai ter uma rentabilidade, consequentemente, bem menor do que uma Petrobras, do que um Banco do Brasil, quando você pega essas empresas num ciclo de baixa. Essas empresas aí quando não estão indo muito bem das pernas, porque a gente sabe que é pontual, e vão voltar, consequentemente, a ter resultados interessantes lá na frente, tá? Eu correr mais riscos aqui na carteira me fez bem. Por quê? Tecnicamente me deu uma rentabilidade de 103% nesses últimos 3 anos, o que dá mais de 24% ao ano quando a gente coloca a taxa anual equivalente, tá? Então perceba que funcionou muito bem, mas perceba que as volatilidades são grandes. Olha o tombo que eu tive aqui no patrimônio em questão de meses, pessoal, tá? Então vejam que nem tudo são flores, tem que ter estômago, porque imagina que você vê seu patrimônio derretendo mês e você fala, meu Deus, pra onde isso vai? Você não tem ideia. Você pode ter aqui um valuation, consequentemente, mas a ação pode continuar caindo. Banco do Brasil pode ir para 15, 14, para 13 reais, para 12, tudo pode acontecer. Você é que tem que estar firme para aguentar as volatilidades. Assim como o Petrobras também pode. Mas aí quem aqui consegue correr esse risco mais elevado de forma calculada, consequentemente no longo prazo tem uma rentabilidade bem superior. Nossa, Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos. Para mim é muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma ferramenta? Já sei sobre a parte de membros, vou me tornar membro do canal, já vou ter um conteúdo mais exclusivo. Estou aqui super seguros, até porque a parte de membros já traz aqui um benefício muito bom para mim. Mas aí, Pablo, eu tenho uma outra dúvida aqui, tá? Será que você tem alguma ferramenta que proporcione, que mitigue meus riscos e traga um potencial de rentabilidade maior? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola. Primeiro fator que ela é totalmente vitalícia, já para primeiro de conversa, tá? E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E ela tem mais de 100 ações aqui que você pode estudar em tempo real. Por que em tempo real? Porque ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a cada minuto, a cada segundo, toda hora essa planilha sofre alterações automáticas, porque já tem algoritmos que fazem isso para você, sem você precisar fazer absolutamente nada, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça. Então olhem a oportunidade, pessoal, aproveitem isso aqui, tá? E terceiro fator, contém os melhores indicadores da bolsa, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora que você tem preço teto projetivo, uma infinidade de benefícios aqui, e você pode garimpar várias empresas se você quiser estudar no longo prazo, tá?
Ah, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora que juntamente no comentário fixado e na descrição, eu deixei também para vocês se tornarem membros do canal, tá? Membros do canal na descrição do vídeo e a planilha segue nos três: bio, descrição e também no primeiro comentário fixado aqui, tá? Pessoal, aproveitem, tá? Mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca, tá, pessoal? Eu digo mais aqui. Tecnicamente, queria eu ter um conhecimento desse quando eu estava iniciando na bolsa. Isso teria facilitado em muito a minha jornada, eu talvez teria conseguido até uma rentabilidade maior. Talvez não, teria de fato conseguido. Porque ter uma planilha como essa, te mostrando em tempo real o que está barato e o que não está, tecnicamente, tá? Poupa muita dor de cabeça aí para vocês. Conclusão deste vídeo, pessoal. Olha, eu fiz até uma brincadeira aí na thumb, tá? Vamos deixar de ser pé rapado, né, pessoal? Ou seja, deixar de ter esse pensamento de curto prazo de que vai ser pobre para sempre. Não vamos ser, pessoal. Eu acredito, tá? De que se conseguimos ter uma estratégia de longo prazo muito boa lá na frente, comprar ações baratas de boas empresas, a gente vai crescer junto com elas, porque é um pensamento simples, que tecnicamente muitas pessoas ignoram. Quando você compra ações de uma empresa, você está se vinculando a esta empresa. Então todo o crescimento que acontecer nela, você estará dentro. Tanto no Banco do Brasil, os bancos nunca perdem dinheiro. Você está lá pagando milhares de empréstimos, né? Consequentemente, eles estão lucrando em cima de você. Só que eles não querem que você seja sócio deles. E aí, né? Como a gente é teimoso, a gente vai ser sócio e aproveitar, consequentemente, esse crescimento. Pessoal, tudo que eu faço aqui no canal é no intuito de geração de valor. Por isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí embaixo se vocês têm essas três ações e qual é a sua perspectiva no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, fique com Deus, até um próximo vídeo e fui!